No século XX, no começo do século XX até a metade dele, nós ainda tínhamos o predomínio do sistema fordista de produção, aquela padronização, a linha de montagem, uma produção em massa para um consumo também em massa. Tá? Para esse consumo ser em massa, era necessário que os trabalhadores, da maior parte das indústrias, aqueles que recebiam seus salários, tivessem benefícios e a legislação trabalhista apropriada para que eles pudessem consumir. Sendo assim, alguns benefícios trabalhistas foram observados nesse período. Os sindicatos ficaram muito fortes, porque os sindicatos era justamente a instituição que prezava pelo bem-estar desse trabalhador, fazia o meio de campo entre o trabalhador, a realidade do operário e o patrão. Então, durante o período fordista, os sindicatos ficaram muito fortes e conseguiram grandes benefícios que possibilitavam, inclusive, um consumo grande dessa classe trabalhadora. Só que os produtos fordistas, com pouca variação, pouca inovação e uma alta durabilidade, com o passar do tempo, começaram a ser menos consumidos. Imagine que você tivesse comprado uma geladeira. Dali a 5 anos, a geladeira que estava sendo vendida nos mercados era o mesmo modelo da sua, e a sua continuava funcionando muito bem, obrigado. Então você não tinha necessidade de comprar uma nova geladeira. Não tinha nenhuma inovação que te levasse a comprar essa nova geladeira. Pouco a pouco o Fordismo foi conhecendo o seu período de crise. Aliado à primeira crise do petróleo em 73, o Fordismo chegou ao seu ponto máximo de preocupação, o seu ponto máximo de crise. Sendo assim, sindicatos começaram a realizar em série de países, na Europa e nos Estados Unidos também, greves e diversas manifestações em prol, em benefício dos trabalhadores. Só que vão lembrar que nesse período de crise do Fordismo, crise do petróleo, os governos também já não estavam mais conseguindo arcar com aquele estado de bem-estar social que existia na política keynesiana, por exemplo, que se espalhou pela Europa também. Então os governos estavam altamente endividados, não conseguiam mais arcar com esse estado de bem-estar social, a população não estava mais consumindo como antes e os sindicatos faziam greve, faziam manifestações, o que prejudicava ainda mais do ponto de vista produtivo, a economia do país. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, ascenderam respectivamente duas figuras políticas muito importantes para a mudança desse quadro. Nos Estados Unidos, Ronald Reagan, o ex-ator de filme americano. Na Inglaterra, Margaret Thatcher, primeira-ministra do país. Eles conduziram a política de seus respectivos países, introduziram o chamado neoliberalismo, aquele estado de bem-estar social saía de cena, os sindicatos começavam a perder os seus cabos de guerra com o governo, e por mais que doesse as políticas de austeridade que foram praticadas por esse período, era um momento de crise, eram políticas necessárias do ponto de vista desses governantes, e eles foram responsáveis por primeiro estabelecerem em países fortes, em países que são protagonistas do cenário econômico e político mundial, o neoliberalismo. Tá ok? Então, vamos à questão. O que unia toda a oposição ao programa de Margaret Thatcher era uma suspeita de que a filha do merceeiro estava determinada a monetarizar o valor humano, de que ela não tinha coração. Mas se os leitores de hoje voltassem no tempo até o fim dos anos 70, poderiam ficar irritados ao descobrir que a programação da TV do dia seguinte era um segredo de Estado que não se compartilhava com os jornais. Thatcher transformou de tal maneira a vida cotidiana que hoje mal nos damos conta. A morte de Margaret Thatcher em abril de 2013 ocasionou muitos debates na imprensa acerca de suas ações como primeira-ministra do Reino Unido de 79 a 1990, como exemplifica o texto. Então, essa questão foi uma questão da UERJ do período de quando a Margaret Thatcher morreu. Foi uma questão de atualidade, porque quando a Margaret Thatcher faleceu, uma série de reportagens e documentos vieram à tona sobre esse período importante da história da Inglaterra. A pergunta: no contexto internacional da época, a política econômica da governante britânica foi associada a estratégias vinculadas à prática do Fordismo? Não, está justamente caindo. O trabalhismo, pelo contrário, a Margaret Thatcher tinha muito pouco apreço por parte dos sindicatos trabalhistas. C, corporativismo, mesma coisa da B. E letra D, neoliberalismo, ou seja, um retorno àquelas práticas liberais de outrora, só que com uma nova roupagem, uma roupagem adaptada a uma globalização cada vez mais forte, a uma globalização já ligada à terceira revolução industrial, que
rompe algumas barreiras do ponto de vista comercial, mantém as barreiras do ponto de vista social, as fronteiras se mantêm, mas do ponto de vista comercial, menos barreiras, né? O BEREG facilita essas trocas comerciais. Tá? Sendo assim, o nosso gabarito é letra D de dado.